Alô, me escutam? Então, Olá, boa noite, tudo certo? Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? boa noite. Eu chamei você pelo perfil certo ou você queria entrar pelo Toró? Chamou. Não, chamou pelo perfil certo. É que eu tô aleatório, eu tô aqui no computador acompanhando a live por aqui, que é mais Ah, fácil de digitar do que no celular. que massa. Eu vou essa Então, gambiarra aqui. Thiago, eu vou pedir para você se apresentar para o público, né, contar qual que é o seu envolvimento com revistas literárias. Uhum. Tá bem. Olá, todo mundo. Boa noite novamente. Eu sou o Thiago Costa. Eu sou autor e editor. Eu curso letras na UFPA, mesmo caminho da Bia. Espero me formar o quanto antes, se Deus quiser. E Vai. eu comecei nessa. Assim como no caminho literário como autor, mas como editor, lá por 2020. Foi quando a Escambau, né, que é o grupo que eu participo, se iniciou. Teve um início como grupo que ele já é bem antigo, mas ele teve um início com um grupo, um coletivo de escritores mais aberto. E depois a gente teve o lançamento da Escamba Náutica, né, que é a revista literária de ficção fantástica pós-colonial. E eu sou um dos editores da Escamba Náutica. E atualmente nós estamos com uma remodelação no Escamba Náutica, que é o Escamba Clube, que você participa do grupo, estuda junto com a gente, escrita, participa de alguns jogos que a gente faz, alguns desafios literários, e por aí a gente vai, publicando a Escamba Náutica. Agora a nossa família cresceu, tem a Escamba Náutica, nós temos a nossa Pulpa Literária, que é a de publicações semanais de flash fictions. Nós estamos com a parceira da gente agora, a revista Noturna, e a revista Potocando, né, que vai voltar a seus trabalhos a partir de setembro. Então, é só alegria. Muito bem. Trouxemos o Thiago porque a próxima pessoa que a gente vai ler aqui é a Tatiana Faraújo e ela foi publicada na Escamba Náutica, né? Eu vou ler para vocês um pouco da introdução, né? Do conto da Tati. Ela traz uma narrativa de vingança, né? Eu coloquei que ela traz uma narrativa de vingança que é um construto, né? De uma revolta em leves pinceladas de dramas humanos, ódio germinado e pedaços de silicone. Esse pedaços de silicone é uma piada interna porque realmente tem uma cena lá em que o personagem fica cheio de. Volta para casa sempre cheio de pedaços de silicone e tal, né? Como isso é desagradável para ele. Mas a história dela é basicamente isso. A gente acompanha esse personagem, que é o Judas da Silva, um cara muito. Um cara que pensa bastante, que calcula tudo, né? Um arquiteto, né, dos planos mirabolantes. E ele tem uma missão. Ele tem uma missão de vingança. Ele quer causar uma revolução, uma revolta. E para isso ele passa por cima de algumas questões morais, né, com as coisas internas e tal. O que você achou, Bia? Eu vou procurar o Primeiramente, trecho aqui. primeiramente eu só queria falar do pessoal me chamando de Tom Holland no chat. Achei extremamente ofensivo, tá? Foi só um pequeno deslize. Né? Segundamente, quero falar que eu gosto muito da Tati, né? Eu sugeri o texto porque ela é uma escritora que eu admiro muito como pessoa também, né? E se conhecendo mais antologias da vida, e eu adoro a escrita dela. E primeira coisa que me chamou a atenção no texto. Primeiro, o nome do personagem, né? A gente estava falando de nomes de personagem agora, né? Judas da Silva já bem sugestivo, né? Já dá pra gente uma dica do que pode acontecer, como vai se guiar essa atitude do personagem ao longo do texto, né? Então, segundo o texto se passa, né, em Pernambuco, numa cidade que eu acredito que seja fictícia, né, em Pernambuco, e isso eu acho maravilhoso, né? Eu amo quando os autores botam um pouco do toque regional de onde eles vivem, porque isso, além de tornar o texto mais característico, né? Diferente de quando você é um autor brasileiro e tenta reproduzir aquele modelo mais estadunidense na escrita, que eu acho que eu não invalido isso, mas é muito legal quando a gente traz um pouco da nossa cultura pro que a gente escreve, né? E eu sempre fico muito feliz quando eu leio os personagens falando tu em vez de você, porque me remete muito ao que eu ouço aqui, né? A maneira como eu falo, a maneira como meus amigos falam, então isso já traz uma sensação de familiaridade. E, enfim, do jeito como o texto se decorre, né, ele é todo muito interessante. O título, né, Rast de Baby Blue, ela já começa falando sobre o que é Baby Blue, né, que é a cor dos olhos da robô, né, que é uma das personagens principais. E
isso vai se levando ao longo do texto inteiro até no final e já causa um impacto no final, né? Então esse tipo de construção é muito interessante, como ela vai amarrando tudinho. Não vou falar muito, né, para quem não leu ainda ir lá ler, né, ficar instigado pela curiosidade. Mas enfim, eu tenho mais coisas para falar, mas a gente fala ao longo da pauta, né? Vou deixar o Felipe assumir também. Sim, o trecho que eu tinha separado, eu ia usar mais pra frente, mas eu acho que ele cabe. É um diálogo que a Magdalene teve com o Judas da Silva. Todos os nomes eu acho muito bons que a Tati escreveu, né? Pensando, teve um motivo para ter esses nomes, né? Então o trecho é o seguinte: tá vendo aquelas pessoas? Vão viver uma vida miserável até a morte levar. É tudo o que existe para elas. Eu dei sorte, arrumei um emprego melhor, mas para mim isso também é tudo o que existe. Me encontrar com o que eu tenho até me colocarem para fora. E a minha vida piorar, ou agradecer por ter um pouco mais do que eles têm. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? O amor não é suficiente, Magdalene, porque eu não consigo amar e ser infeliz ao mesmo tempo. E quando eu penso nessa vida de merda que nós levamos aqui, infelicidade é a palavra que define o que eu sinto. E aí, esse tem mais diálogo, e o diálogo todo é muito bom. Eles estão discutindo sobre amor, estão discutindo sobre a missão, né? O Judas da Silva, ele planeja, ele tem um plano, e para esse plano dar certo, ele precisa que cada um faça o seu papel, né? Cumpre o seu papel. Só que ele não dá todos os detalhes para Magdalene até esse ponto. O que acontece? Ele trabalha construindo robôs, não é isso? Não sei se a palavra certa é construir. Mas ele programa, mais ou menos. Constrói programa, né? Ele tem acesso a materiais e ferramentas para construir esses robôs. E aí ele vai e rouba, né, da sua empresa para para ter esse seu projeto pessoal. A missão, né, que a Magdalene tem é essa. Ele constrói a Magdalene, ela é um robô, e ele constrói ela para agitar as coisas, né, para causar esse estopim de uma revolta. Assim, o plano é muito bom, assim, é muito genial, assim, como ele pensa. E eu tava um pouco incomodado com esse personagem, porque eu tava pensando, será que ele tá fazendo isso por ser altruísta? Ou ele é só um cara que odeia os estadunidenses, odeia toda a situação, e ele só quer ver o circo pegar fogo. Mas aí você vê esse diálogo, e você vê ele falando, caramba, eu não consigo ser feliz e viver nessa realidade que eu tô aqui, né? A gente vai dar mais contexto ainda para quem não leu, para quem não chegou a ler o conto da Tati, mas eu quero ouvir do Thiago. Como foi para você, Thiago, editar esse conto e o que você acha, né? O que você achou dele e tal? Editar esse conto foi muito fácil, ele já estava pronto já quando ele chegou, então não teve muito mistério. Quando a gente selecionou o texto, e a gente sempre tem a conversa com o autor, a autora, para tentar entender quais são os objetivos da pessoa com o texto, e assim a gente dá a nossa sugestão. E é até um trabalho que a gente tem que dosar, porque às vezes a gente pode ficar com medo, ou talvez perder a mão em querer colocar uma visão que a gente quer da história e não o autor pode estar querendo. Então a gente acaba trazendo uma mudança, de certo modo, para isso. Mas, tendo essa conversa com o autor, a gente consegue direcionar muito bem, ou tentar o máximo possível direcionar, a tentar ajudar ele na visão que ele quer para o texto. E quando eu conversei com a Tatiana, foi tudo que eu pensei, foi muito curioso, que quando a gente leu o texto, e a gente foi conversar com ela, era basicamente o que ela falou sobre as intenções que ela tinha pro texto, era aquilo que veio na cabeça, assim, na hora das ideias que a gente já tava falando. Caramba, vai ser muito fácil, então, porque o que eu tenho para falar para ti sobre o seu texto é isso, isso, isso e isso. Então, foram pontos chaves na história que a gente ajudou a enaltecer mais, a criar um pouquinho mais de tensão em alguns momentos, para que o nome, Rastro de Baby Blue, ficasse tão significativo na hora da leitura. Então foi muito bacana trabalhar com a Tatiana. A Tatiana é uma escritora de mão cheia, uma pessoa que recebe muito bem e também oferece muito na sua obra, do seu trabalho. Então, quando teve a reescrita do texto, que não foi nem reescrita do texto, foram poucas coisas que tiveram, pontuações que tiveram, foi um crescimento, um refino absurdo do texto, do próprio texto que ela teve.
Então, é muito bacana. Quando esse texto chegou para a gente na hora da seleção e na hora da conversa, foi assim um coisa de caramba, esse texto é a cara da revista mesmo, porque bateu no lado comunista, no lado comunista de todos os editores, a gente ficou assim, caramba, é isso aí, bora pegar foice, vamos pegar esses teçados, esses facões elétricos aí, vamos cortar a cabeça. Então foi um negócio mais nesse sentido, nesse meio. E eu adoro histórias de revolução. Tá, vamos ver. A Mal tinha falado aqui que a Tatiana constrói o cenário muito bem, fiquei impressionada. Isso é uma coisa que me impressionou também, porque eu consegui visualizar com muita facilidade o ambiente, né? Uma cidade fictícia, uma cidade que eu nunca vi na vida real, mas eu consegui. O personagem ia andando, eu ia vendo as crianças brincando, eu ia vendo as casas. Eu achei isso muito bom. E também eu queria comentar que esse texto, não sei se tu pensou nisso também, mas tem um quê de Bacurau, assim, no texto, né? A relação dos estadunidenses com os brasileiros que trabalham lá, né? Naquelas condições bem pífias, né? E uma parte que eu achei muito interessante, que me marcou um pouco, né? Foi um diálogo muito rápido entre o Judas e um dos chefes dele, que o Judas usa trança, né? E o chefe imitou as tranças dele. E ele fala que é engraçado, né? Que eles não querem parecer com os brasileiros, mas às vezes querem, né? E é muito brincar com aquilo de apropriação cultural, de toda a questão, Isso. né? Enfim, do que eles querem aproveitar e do que eles querem descartar na gente, né? Isso eu achei muito incrível. Voltou. Graças a Deus. Tá preocupado. Apagou o celular do nada aqui. Não quis que eu. Estão querendo sabotar a nossa revolução, é isso aí. Falou de comunismo e eu O achei. Instagram derruba logo, mano. Que sacanagem foi essa? Que é isso, mano? Você estava falando sobre a linha editorial, né? Sim, e a Escambanáutica a gente publica histórias, né, que tenham esse viés fantástico, né, que transitam nos meios do fantástico, né, horror, ficção científica, fantasia, e todos os modos de se ter de trabalhar essa ficção especulativa, né, como muita gente fala, e trazer isso para um olhar decolonial, né, que tire essas amarras do imperialismo cultural que pode existir dentro dessas histórias. E, histórias de revolução são um caminho fértil para isso, principalmente quando você evidencia os objetivos desses personagens nas suas histórias, e além disso, você trazer uma complexidade psicológica para eles, né, sobre essas motivações que eles têm na história para tentar mover essa narrativa, mover esse enredo, e você sentir vários e vários sentimentos, sentir várias coisas na leitura, desde raiva, desde pena, desde de alegria ou qualquer outra coisa que possa passar por esse texto. E o texto da Tatiana te causa tudo isso, né? Tu não sabe exatamente o que o Judas está querendo da vida dele em determinado ponto, né? Como ele era, por que ele está atrás disso. Obviamente ele está numa situação muito ruim da vida dele, mas os motivos, quando vão começando a aparecer e aflorar, e você começa a entender o objetivo da revolução dele, e todo o estopim que é causado, e é quase como um efeito borboleta. Tudo, as mínimas coisas que vão acontecendo vão indo quase como uma bola de neve, e aquele final dele olhando para a multidão e não falar muito sobre isso, eu acho que é catártico para tudo que tu passou no texto. Sim. Eu tive a mesma sensação, assim. Como eu falei, eu tava incomodado com o personagem, eu tava, caramba, será que ele é assim? Eu não tava entendendo, mas aí quando você chega nesse diálogo, quando eu cheguei nesse diálogo, eu entendi ele. Quando eles começam a caminhar e ele mostra, a Bia falou, né, de ver as crianças, e ver as senhoras lá, né, e, nossa, velho, você começa a entender o cara, você começa a entender. E eu achei que a Magdalena entendeu perfeitamente, né, ela só fez do jeito dela. Sim, sim. É engraçado, né, a construção da Madeleine, porque o Judas fala, né, que ele ele deu para ela o poder de fazer escolhas, né? Ele ultrapassou completamente as leis da robótica, né, do Asimov. O robô teve liberdade de fazer o que ela queria, inclusive fazer o que ela fez no final, né? Mas é engraçado porque ela tá aprendendo como ser um ser humano, né, através dos filmes, das aulas dele, e ela acaba entendendo tudo errado e tudo certo ao mesmo tempo sobre o que é ser um ser humano, né? Eu achei essa dualidade muito bacana, né?
E esse conto inteiro, assim, todo muito interessante, várias camadas, vários sentimentos que a gente vai tendo durante a leitura. Então, assim, Tati, eu sou fã. É uma complexidade do pensamento do humano até sobre a condição dele, né? Eu acho que fica muito evidente quando ela cria essa personagem, que é Madalena, e trabalha ela como se ela fosse essa redentora, né? Uma redentora que ela tem uma função na história, que existe a sua função narrativa ali, que a gente descobre no final qual é, de fato, mas existe a função que o personagem, né, o Judas, quer para ela na história. E essa função, a gente acaba tomando meio que um partido ali, tipo, pô, tu tá maluco, mano? Olha o que tu quer fazer com ela. Quando tu descobre, de fato, por determinado ponto, quando tu descobre, e é um dos fechamentos de cena mais incríveis do texto dela, é quando o Judas revela o que ele vai fazer, o que ele quer que ela faça para dar certo. E, tipo, termina numa frase tão seca que tu fica, quando tu vai continuar o texto, tu tá precisando de uma pausa para ver se para te digerir se é isso mesmo que ele quer. E essa dualidade entre esses pensamentos, tanto dele como um ser humano, que a partir do momento que ele se vê necessitado de uma solução muito drástica, ele parece perder um pouco da humanidade dele. E o Moacir está falando que, Tiago, o que faltou nesse conto? O Moacir, ele queria uma cena hot no conto. Ele queria uma saliência, isso que ele queria. E quando a gente pega pelo lado da Madalena, essa compreensão dela de tentar ser humana e fazendo aquelas perguntas e pensando em tudo aquilo que acaba fazendo com que, indiretamente, ela se torne um ideal de ser humano, mas que acaba mesmo caindo nessa desgraça que é o pensamento e a nossa condição humana na sociedade. Não teve cena hot, mas teve a cena do abraço. A Mal citou aí agora, e o efeito dessa cena foi a Mal querer um robô também. Então acho que funcionou igual. Teve umas coisas implícitas, né? Apesar de não ter sido nada escancarado, né? Que pra mim ainda foi bem gráfico, né? Eu fiquei até meio perturbada nessa hora, sabe? Porque eu não sei até onde isso é ético, né? É um robô, não sei qual até onde é consensual, uma coisa assim, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque traz essa angústia e essa inquietação que a gente tem, provoca essas discussões, né? De, caramba, ela está sendo usada. O que ela é, né? Tu começas a fazer esses direcionamentos e é louco. Acho que quando uma história te provoca questionamentos assim, a partir do comportamento desses personagens, eu acho que ela foi muito efetiva no trabalho dela. O Rafael também falou sobre a degradação da motivação do Judas. O que eu acho assim, interessante é que o Judas, ele tá o tempo todo, ele quer cumprir a missão, eu preciso treinar a Magdalena, ela precisa se tornar mais real do que uma mulher real e não sei o quê, mas ele também atrasa a missão para passar mais tempo com ela, e aí ele vai entregar a Magdalena na porta do primo, e aí ele fica, meu Deus, dá tempo ainda de chamar ela de volta. Ele fica o tempo todo, né, tentando, ali, brigando com ele mesmo, né, com a consciência dele, que eu acho muito legal. Só muito assim que as razões do Judas, né, elas são meio dúbias mesmo, porque por mais que ele queira libertar o povo dele, né, tem muito de egoísmo nas razões dele, né? Ele fala, eu posso ser descartável em algum momento, quando eu não servir mais, então ele tá muito preocupado com ele também, a ponto de passar por cima atrás de pessoas que ele gosta para atingir o objetivo, né? E no fim ele consegue o que ele quer, né, de certa forma. E eu acho que ele nem queria, ele achava que ele nunca conseguiria ser um líder. Ele achava que o líder deveria ser o primo dele, que era já o líder nato, que as pessoas já ouviam, né? Então ele nunca se colocou ali naquela posição que a Magdalena deixou ele. Ela fez tudo certo, gente. Ela fez tudo certo, colocou ele aonde ele merecia estar, sabe? Eu ia comentar que vocês estavam falando, né, sobre o papel de cada um e a posição que cada um tá, e os nomes também. E eu consigo fazer esse paralelo que a Tatiana com certeza deve ter feito, né? De, tipo, o Judas, né, para lembrar do personagem bíblico, a Magdalene para lembrar da personagem bíblica. A função dela era ser redentora, né? Se sacrificar como Cristo e tal.
E o Judas ali, que tinha uma intenção, segundas intenções com ela, ele só revela depois. Não, então, tipo, a Tatiana, ela fez um negócio muito louco, sabe? Porque ela brinca com isso também, com personagens bíblicos, né? Com as narrativas bíblicas ali. Nossa, muita coisa me impactou, né? Coisas que eu falei aqui sobre a relação, né, dos estadunidenses sobre o povo, né? Porque é um conto, é uma ficção especulativa, mas é muito real, né? Em certos pontos, é uma crítica muito real. E acho que algumas partes que eu mais gostei foram os diálogos, né, entre a Madalene e o Judas, como ela entende as intenções dele, talvez até mais do que ele, né? Quando ela pergunta assim, pergunta se ele vai ficar feliz. Ele tem que falar, mas você tem que fazer isso porque eu vou ficar feliz. Tipo, ela fala que não ama o primo, ama ele, mas você vai me fazer feliz se você fizer isso. Aí ela faz tudo assim, pensando no que vai agradar ele, né? Então essa visão distorcida de uma máquina tentando aprender o ser humano, na verdade, diz que ela pega os desejos até mais profundos do ser humano e interpreta de uma maneira que a gente não consegue, né? Porque a gente tem toda a questão da moral, da ética que a gente tenta desenvolver para que ela não tem ainda, né? Que ela não tinha como naquele momento. Uhum. Não, e essa frase dela é muito forte, porque ela é um robô que foi programado para amar, e ela já está cumprindo o papel dela na programação. Ela fala, eu ouço uma voz na minha cabeça, ame, 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 e eu já te amo. Não é suficiente, eu tô amando errado. Tipo, ele bugou o robô, né? Ele bugou o robô tá tipo, eu tô fazendo o meu papel, e esse cara não tá agindo como se eu estivesse fazendo certo. Né? Quantas vezes na vida a gente não fica confuso, né, com as próprias pessoas, né? Tipo, mano, o que eu tô fazendo de errado, né? Achei muito bom. A Tati é foda. Então, alguém tem alguma pergunta aí no chat ou na caixinha? Pois é, gente. Quiser comentar o conto da Tati, essa é a hora. Ela está no chat, vocês podem dizer a ela o que vocês acharam, tá? A Tati falou que a personagem que mais vinha na cabeça dela enquanto ela escreveu Madeleine era a Dolores de Westworld. Eu não posso comentar isso porque eu nunca assisti Westworld, mas top. O Thiago assistiu? Assisti. O que Tem você acha? bastante. É bem da hora isso mesmo. Ela comentando agora realmente traz esses traços, esses paralelos que entram dentro é, da, da história. O Moacir comentou agora exatamente o que eu ia falar. A chave interpretativa desse conto, para mim, é uma linda mulher. Cara, é basicamente isso mesmo. Foi Ninguém tinha falado disso ainda. é um negócio que ele serve como uma chave muito interessante para guiar a mentalidade e o ensinamento que a personagem está tendo ali na história, né? Ela vê muitos filmes e tal, ela conversa sobre isso, então o aprendizado dela sobre o convívio humano é até curioso, que é uma ficção, né? Ela não está aprendendo necessariamente o que de fato é uma sociedade, mas ela apresenta sobre essas especulações sobre a sociedade que os filmes podem ter um papel como isso. E ela gosta muito de Uma Linda Mulher. Né? Ela tá ali vendo, ela tenta imitar o que está acontecendo lá, ela se confunde com o que ela vê no filme e parece não ser refletir na realidade, o que causa aquilo que o Felipe falou, que ela fica bugada, tipo, essa questão sobre o amor, que ali no filme parece mais palpável do que o que ela está vivendo. Então é muito louco. Mas gente, quando o Thiago não entra, acho que participar do clube tem sido uma experiência muito legal, né? A gente conhece muitos autores incríveis, muitas histórias incríveis, e a possibilidade de trazer um pouco mais de visibilidade para essas histórias, né? Que não tem a visibilidade que merecem. Agora apareceu. Nossa, bem na hora que ia falar da linda mulher, velho. Pô, bem na hora que ia falar da linda mulher, mano. Que sacanagem. O Instagram não gosta de comunistas e da linda mulher. Pois é. O Instagram é cada vez menos atrativo para Sim, mim. sim. É pessoal, Tatiana, é pessoal contigo. Mas enfim, você quer finalizar o que você estava falando, Thiago? Não, acho que eu consegui fechar, né, a minha linha de pensamento naquela hora sobre essa comparação, né, esse modo que a Madalena tem de consumir o filme, principalmente Uma Linda Mulher, porque é o filme favorito dela. É frisado que ela vê e revê esse filme.
E a gente pegar o próprio filme como um paralelo sobre a condição dela, dá pra puxar uns traços e umas analogias bem interessantes sobre isso, né? Tem um documentário na Netflix que é Filmes que Marcam Época, é o nome dele. Onde cada episódio eles mostram assim, os bastidores de como foi as filmagens de filmes, de grandes filmes. Aí, tipo, Halloween, Sexta-feira 13, aí tem um episódio de Uma Linda Mulher, que o escritor ele revela qual era a ideia original do texto, do filme, do roteiro. E tipo, era muito dramático. Era coisa do cara, do personagem, que é o Richard Gere, abrir o carro e jogar ela de volta na calçada, jogar umas notas de dólares para ela, assim, e eles terminarem assim, sabe? Tipo, era um negócio bizarro, assim, tu fica, caramba, termina muito mal esse. Então é curioso ver essas trilhas que as histórias passam para elas chegarem num molde final, de certo modo, e como existe um intertexto, né? Dessas histórias, né? De uma história que conversa com outra. E a Tatiana colocar isso, até usando um pouco de metalinguagem, é muito bom. É bacana de você pescar essas dicas que ela dá na história, né? Tipo, se você compreender, se você já viu Uma Linda Mulher e você vê ela vendo ali, parece ser uma pista de alguns comportamentos que vão existir e principalmente da subversão daquele pensamento que tem no filme para com a situação dela atual. O Moacir até comenta aqui que é meio que uma remodelação do ponto de fala moderno, que é essa história da Tatiana. Mas a Tati ainda tá aí no chat? Acho que sim. Ela estava chateada ali com o Instagram. Ela tá comentando. Na entrevista que a gente fez, ela falou bastante, só que não deu para trazer tudo pro feed, não deu para trazer tudo pro carrossel. Então eu queria ver se ela falava mais aqui da história dela, da literatura dela. Oi, gente. Olá! Oi. Oi, eu tava deitada aqui. Não tinha me preparado para aparecer, mas ok, vamos lá. Parabéns primeiro pelo conto, tá? Obrigada. Que a gente aqui só tem fã, a gente gostou demais. Eu amei. Muito feliz. E aí, conta pra gente como foi escrever essa história, das suas influências, né? Se a gente acertou aqui as referências, você citou algumas coisas que ela viu. Então, esse conto eu escrevi ele muito rápido, quando abriu, né, o edital da Escamba Náutica. Eu tava com um pouco dessa história na cabeça, assim. E acho que foi contigo, Felipe, no WhatsApp sobre isso, né? Sobre os personagens. Eu queria muito ter essa oportunidade de recontar a história de Judas, que é um personagem bíblico que sempre me deixou muito intrigada, assim, né? Porque ele é aquele cara que ele tá lá e ele faz parte do maior evento de salvação do mundo que tem lá. Mas ele é designado para ser o vilão desde o começo. Então, assim, até que ponto a participação dele, mesmo como vilão, é essencial para aquilo acontecer e até que ponto poderia ser uma escolha dele. E aí eu ficava com isso na cabeça, eu queria muito escrever sobre isso. E aí foi juntando, né, várias coisas quando chegou, assim, o momento de escrever. Tinha essa ideia, né, também da Madalena. Eu tava ouvindo muito um álbum novo, o álbum de Halsey. E aí tem uma música que ficou na minha cabeça, que é basicamente isso, assim, ela é a personagem, né, não a personagem, assim, o eu lírico, ela tá falando em ir embora, que não vão notar, que ela vai sumir e tal, e tem uma hora que ela faz essa comparação entre Judas e Jesus também e tal. E não sei, foram várias coisas, né, que foram juntando aí. E aí deu nesse conto. Então, isso que você falou... Né? Desculpa, pode falar, Bia. Só que a Tati estava falando agora, e assim, eu não tenho muito conhecimento bíblico, né? Mas eu já ouvi algumas pessoas falarem no espiritismo, né? Que a minha família é espírita, que Judas, na verdade, não queria que Jesus fosse crucificado. Ele queria que Jesus reagisse, ele queria causar uma revolta, né? Uhum. Então, esse texto, ele se relaciona bem a isso agora que eu parei para pensar. Né? Esse pensamento, né?
Vai, Felipe Felipe. vai É, falar alguma coisa? eu ia comentar a relação da música, né, com a sua criação, porque cada personagem veio de uma música, veio um pouco de uma música, né? Sim, Judas da Silva veio de Sul-Americano, né? Não tinha nada a ver com a novela que estava passando. A novela veio depois, que fez todo mundo ouvir Baiana System por meses e meses. Mas era essa música que estava na minha cabeça a Madalene, além dessa música de Ross, eu também pensava muito na própria música de Lady Gaga, né, Judas. Como a Madalene, ela é feita assim para ser mais americana do que pernambucana, né? Porque eu não tô em Recife. Ela tem essa mescla, né? Assim, eu tentei colocar nela também um pouco do que seria gringo, assim, do que viria de fora. Alguns pensamentos, né? A falta de entendimento de algumas coisas. E eu acho que eu sempre construo os personagens assim, sabe? Entendendo eles com um pouco de música. Isso é Muito muito legal. legal. E Uhum. o personagem, o Judas, no início, como eu estava comentando, que eu estava incomodado com ele, é muito proposital, né? Os seus personagens, eles sempre são assim, né? A gente fica meio duvidando deles, da intenção deles, né? A Bia até agora tá aí falando que ele não era altruísta. Eu acho que ele tinha boas e más intenções, né? Ele é personagem meio. É uma dicotomia aí. Ele é Assim, bem disso como a gente. justamente, eu gosto que eles sejam bem reais nesse sentido, né? Você olhar para uma pessoa e você sabe que, às vezes, por mais que ela queira ser altruísta, até o altruísmo dela pode vir de um lugar de egoísmo, pode vir de o lugar dela querer se sentir daquela forma, sabe? Dela querer se ver como uma salvadora. Isso a gente vê o tempo inteiro. Então, Sim. eu gosto muito de colocar essa dualidade, de colocar isso que não é óbvio, sabe? De se esse personagem é bom, se esse personagem é malvado, sabe? Acho que eu falei no vídeo de divulgação da Escambanáutica, né? Que é aqueles personagens que se você conhecesse, você não ia dizer, eu quero ser amiga desse cara e confiar nele e tudo, assim. Não muito. Acho que você ia ficar com o pé atrás e ia dizer, não vou confiar minha vida, minha conta bancária a esse cara que não. Mas que você quer acompanhar, porque você tá vendo meio que por dentro, né? Assim, de dentro da cabeça daquele personagem, você não tá sendo enganado por ele, você tá entendendo os dilemas dele. É um ponto de vista que eu gosto bastante. Com certeza eu não faria amizade com Judas e eu não me relacionaria com a Magdalene também, não. Meu Deus, numa briguinha, imagina, o que ela fez com o primo que ela não Sim, faria comigo. Depende. Se precisar de um favorzinho, assim, querer começar uma revolução, acho que ela pode ser útil. sim. Ela só pode passar um pouco do ponto. Bom, mas aí também tem que explicar bem a ela, né? Nesse sentido, ele É não verdade. explica muito bem as coisas Eu pra não sei, eu não sei, ela É, se pareceu ter tivesse sido entendido. claro. Ela levantou com tanta convicção, não, eu entendi agora, eu entendi o que eu tenho que fazer. Uma E coisa ela que eu fez gosto do de jeito dela. contar sobre aquela cena é que ela, assim, obviamente ela não tem os mesmos mecanismos mentais de outras pessoas que, sei lá, são humanas há muito tempo. Mas eu gosto de pensar que ela, naquela conversa, ela consegue, às vezes, manipular um pouco o que o Judas está pensando, sabe? Não no sentido de convencer ele a fazer alguma coisa, mas dela costurar pelo meio da conversa de uma forma que ele não perceba que ela tá indo para outro caminho. E aí Sim. eu também gosto muito de lembrar que ela é o Judas, né? Assim, de certa forma. Ele construiu ela como uma imagem dele, assim, os pensamentos dele, muito do que ele vê nela e que ele gosta, ele não sabe se realmente é porque é dela ou é porque é um reflexo dele. Então, quando a gente para pra pensar, assim, todas as características do Judas que tornam ele uma pessoa que não é lá muito confiável, elas também estão na Madeleine, né? Elas também vão encontrar um caminho lá nela. Eu tenho muita vontade de voltar para esse universo e escrever mais, mas dessa vez no ponto de vista da Madalena, né? Tipo, pra onde é que ela foi depois daquele final, né? O que é que ela tá fazendo agora?
E faça isso, por favor, sabe? Pelo bem da gente, dos leitores. Sim. Então, A gente só fez essa live pra cobrar o Elton pra escrever a visão da vampira e você pra escrever a versão Era da Magdalene. e o Elton não apareceu, né, pra gente botar essa pressão nele, então a gente vai Não, ter que dar um jeito escapou. de fazer isso depois. Escapou. Você falou sobre ela é um robô e tal, a gente sabe que ela é um robô, e ela sempre vai procurar a solução mais prática, né? Eu acho que foi isso que ela fez também. E o que eu acho legal é que até aquele ponto, o Judas era o mais inteligente do conto, porque ele pensava em tudo, calculava tudo, mas aí ele descobriu uma robô, uma pessoa que é mais inteligente que ele, que fez o que ele não tinha calculado ainda, né? Porque ele não teria coragem também de assassinar o primo dele, né? Não, não. É o freio, né, da humanidade que ela não tem. Pois é, eu acho que também ele subestima ela um pouco, né? Nessa questão, assim. Ele nunca imaginou que ela ia seguir uma linha de raciocínio que fosse para outro lugar, que não fosse o que ele estava planejando lá desde o começo. Mas além de virando TikToker e sendo anunciada no BBB. Pois é. Recentemente ela participou de Esse eu Fantasma, assisti. né? Infelizmente ela morreu numa queda de avião, mas a Madeleine estava lá. Poxa, então é isso. Eu vou agradecer você, Tati, por ter Obrigada. escrito esse conto, tá? A gente adorou, particularmente Ai, adorei também. vocês terem lido aqui, comentado. A gente vai ler mais coisas suas, né? Você saiu na Noturna, não é isso? Sim, sim. Qual que é Com o nome do seu conto na Noturna? varejeiras. Varejeiras. A gente vai estar procurando também ler mais de você, tá? O que vocês tiverem, pessoal, de sugestão de conto, se você tem conto publicado em alguma revista literária, manda pra gente, manda link, tá? Pra gente ir atrás, pra gente colocar na nossa grade de leitura. E é isso. Muito obrigado, viu, Tati? Muito obrigada também, gente. Obrigado, Thiago, também, pela participação. É isso, Foi muito estamos massa aqui. conhecer mais esse Precisando. Samba Náutica. Eu só vou só falar para o pessoal que está no chat, as editais que abriram e tal, e que vão abrir também esse mês de julho, né? Porque agora a próxima live só vai ser no final do mês. Então, até lá, a gente vai até fazer algum post, alguma coisa para publicar no feed, que é sempre interessante para o pessoal estar acompanhando. A revista Alcatel, ela está com o edital aberto até amanhã. Então, você tem até amanhã para mandar um texto para eles. Eles estão aceitando a ilustração, qualquer tipo de arte também. Eu mandei minha colagem para eles, vamos ver se eles aceitam. O tema que eles abriram é metamorfose, tá, pessoal? Então é uma dica aí para vocês. Até amanhã tá aberto lá. Coletivo I tá com 2 editais abertos, né? O primeiro edital é o da Terra à Lua. Nesse eles vão estar recebendo um microconto de 400 a 1.000 palavras, né? Pode enviar 2 microcontos por pessoa e o prazo é até 5 de julho. Então tá próximo aí de encerrar. Se vocês tiverem algum texto ou tem interesse, né, de ser publicado na UI, manda lá para eles. O segundo edital que eles abriram é o terceiro volume do Contos de Além Mundo. Nesse eles vão receber histórias de lendas brasileiras, né? Mas eles não querem terror, né? Eles estão tentando fugir, porque muita gente escreve lendas de terror. Vamos ver o que vai sair nesse edital. O prazo é até dia 16 de julho. Tem mais um tempinho aí para vocês. E a editora Cyberus está com o edital Biopunk aberto até 31 de julho. Os contos eles devem ter entre 2.000 e 3.000 palavras, tá? Amassando o Amor também, acabou de abrir o edital dela, tá até o dia 31 de julho. Eu não peguei os temas, mas eu sei que são dois temas que eles abriram, né? Coração Partido e tem mais um. Então você pode mandar seus textinhos lá. E o Gabriel Yared pediu para avisar que a Égua vai abrir edital também em julho. Então, olha só, tem vários editais aí pra gente participar esse mês. Posso fazer um jabá? Vocês Posso fazer um jabá? Hoje, nossa, claro. Meia-noite agora vai abrir o edital da Pulpa, né? Então, para quem ficar de olho aí, contos, mini contos, né? 500 e 1.500 palavras. Tatiana já foi publicada na Pulpa também. E então, vamos lá, gente. Termina hoje da Noturna também. Então, se você ainda não... Você tem 3 horas para acabar o seu conto essa semana para Noturna. Então, vá lá escrever e mande. Sem o nome no arquivo, hein? Sem o nome no arquivo, Maíra, por favor. Por favor. Senão a Maíra vai ficar maluca. Porque vai ter um monte de texto com o nome no... Então é isso. Meia-noite a Pulpa está entrando aí
com um firme e forte para a próxima temporada dela. E, bom, gente, acompanhem o Instagram da Ordem da Traça, né? As nossas próximas leituras, que é um trabalho muito legal e ajuda a gente a conhecer muita coisa boa no meio literário brasileiro que ainda não chegou tão longe quanto deveria. E é isso, pessoal. Agradeço demais a participação de vocês, tá? Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau.